Paz e bem para todos os irmãos e as irmãs que vão ser alcançados através desse vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Pastor Cássio, sou pastor da comunidade Orante Manhã com o Evangelho. Também estou pastor na Igreja Metodista no Parque Suécia, o distrito de Duque de Caxias. Nós temos um conteúdo bíblico e tradicional a nível de estudo e a nível de liturgia. Então, se você está recebendo esse vídeo, com certeza é de alguém que junto conosco acredita que Deus trabalha no meio do movimento, do avivamento, mas que Deus também trabalha na tradição da igreja, no calendário litúrgico, que Deus também trabalha pela sua palavra, amém? Deus te abençoe nessa noite no nome de Jesus. Hoje eu estou fazendo um conteúdo muito legal. Nosso conteúdo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de José, o pai adotivo de Jesus. Um homem muito pouco falado, um homem muito pouco lembrado, tanto na história como talvez nas pregações nos púlpitos de nossas igrejas protestantes, mas um homem de fé e um homem de referência para nossas vidas. Hoje, 19 de março, no calendário litúrgico, a igreja celebra no mundo inteiro a memória de José, filho de Davi, da casa de Davi. Conhecido por algumas ramificações, São José. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de José, deste homem santo. Santo não porque está acima de todos, mas porque procurou viver uma vida digna da vocação que lhe foi confiada. Então, 19 de março, dia de São José. Você já parou para pensar quem foi José na história da salvação? Muito bem, nós vamos ver agora um pouquinho sobre isso. O texto que nós vamos usar para pensarmos um pouquinho na vida de José é Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, que vai dizer assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não querendo inflamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor lhe dizendo: José, filho de Davi, não teme receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ora, tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez com que o anjo lhe ordenou, e recebeu Maria como sua esposa. Contudo, não a conheceu, enquanto não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. Amém? Então, amados, vamos ver que nesse dia em que a igreja lembra, no seu calendário litúrgico de São José, nós vamos ver a importância que esse homem tem na história da salvação. Ele é um protagonista importante. Por quê? Temos muito a tendência de falar de Maria como alguém que deu sim à missão. Porém, além de Maria ter dado sim à missão, José também deu sim à missão. Nós estamos falando de uma época onde a honra era muito sério. Nós estamos falando de uma época onde um homem ser desonrado ou se achar desonrado terminava em morte. E aí, quando a gente vê José sabendo que a sua noiva está grávida, sem ser dele, porque a Bíblia é clara que eles não tiveram nenhum tipo de relação sexual, nós vamos ver José sendo verdadeiramente alguém escolhido a dedo para a missão. O primeiro momento ali, José ele faz o que? Ele coloca em seu coração a deixar Maria em secreto.
A gente vai ver que ele era um homem diferenciado porque ele não fez um escândalo. Ele não levou Maria a público. Nós vamos ver que José era um homem de Deus, porque José, em seu coração, ainda que magoado, né, com a sua honra ferida nesse primeiro momento, ele optou por não ir contra Maria, mas em deixá-la em secreto para que ela não fosse o quê? Prejudicada. Então a primeira coisa que a gente vê, né, o primeiro atitude, né, a primeira qualidade de José está no versículo 19. A própria Bíblia vai falar que ele era um homem justo. Olha que bênção, um homem justo. Deus sabia que podia contar com José no plano de salvação porque ele era um homem justo. E ele não iria fazer nada que viesse atrapalhar naquele momento, porque Deus é sabedor de todas as coisas. O texto vai dizer que José ele foi dormir pensando nisso. Quando em sonho, o anjo se revela a José. E aí a gente vai ver o anjo se revelando a José, ao homem justo, dizendo: olha, José, recebe Maria. Recebe Maria porque ela está grávida do Espírito Santo. Olha que interessante, amados. A primeira virtude de José era ser justo. A segunda virtude de José é saber estar em silêncio. José, um homem de silêncio. Em um mundo tão agitado hoje como nós vivemos, onde as pessoas querem expressar seus sentimentos, um mundo, querido, onde as pessoas querem jogar para fora aquilo que elas estão sentindo ou pensando, José se cala. Ele se cala e ele vai dormir. E aí eu me lembro daquele texto que vai dizer que é o Senhor dá os seus enquanto dorme. Interessante, amados irmãos e irmãs, que esse José agora justo está magoado, está chateado, mas está em silêncio. E em silêncio ele deita, dorme, e o mundo espiritual abre para ele. Aonde ele vai ver o quê? Onde ele vai ver um anjo, a manifestação de um anjo do Senhor. E o anjo vai dizer o que? Olha, José, você não tema em receber Maria, porque o que ela está gerando é do Espírito Santo. Então nós vamos ver um homem justo, um homem que soube lidar com seus problemas em silêncio, e um homem, querido, que era sensível ao mundo espiritual. Sensível à voz, né, e às coisas espirituais. Não eram apenas um sonho normal, era uma divina revelação. Por isso nós vamos ver que José era um homem cheio de virtudes, irmãos. O pai adotivo de Jesus foi um homem escolhido porque sabia que Deus sabia que ele suportaria a missão que lhe foi dada. Quando aquele homem acorda, ele não acorda mais apenas um homem justo, que consegue suportar no silêncio e que é sensível à divina revelação. Ele acorda um homem obediente. Por que ele é um homem obediente? O texto vai dizer que na mesma hora ele tomou Maria como a sua esposa. Interessante, amados irmãos. Olha como São José, ele era um homem cheio das virtudes do próprio Deus. Justiça, saber lidar com silêncio, uma pessoa sensível às coisas espirituais e um homem obediente. E aí, amados irmãos e irmãs, nós vamos ver que José ele seguiu na obediência a Deus dentro da missão como pai de Jesus Cristo. E aí a segunda vez que nós vamos ver José obedecendo aí, está lá em Mateus 2, o versículo 13, quando vai dizer que um anjo em sonho alerta José o que? Saia daqui com o menino, porque Herodes quer matá-lo. E aí nós vamos ver José acordando Maria, pegando o menino e descendo para o Egito.
José é um homem obediente. Ele não questionou quando que seria, ele não questionou, né, se Herodes ia vir mesmo. Ele acordou e ele recebeu um comando e ele obedeceu esse comando. Interessante, amados irmãos e irmãs, que ele poderia ter protelado mais um tempo. Como é que eu vou sair da minha casa, da minha cidade, vou para o Egito? Mas não. José não protelou, ele obedeceu. O interessante é que ele vai obedecendo e ele permanece obedecendo. Quando a gente chega em Mateus 2, o versículo 19 e o versículo 20, o texto vai dizer que o anjo agora aparece para José. Percebe, não é para Maria, é para o sacerdote daquela família, é para o pai de família, o governador daquela casa. O anjo aparece e fala: olha, tu sobe de volta para a terra de Israel, porque aquele que perseguiu o menino já morreu, já não persegue mais. José, ele vive debaixo de uma providência divina. Então o homem que foi chamado obedeceu e quando precisou recomeçar, ele retornou. Que maravilha, irmãos e irmãs, né? Que homem divino, que homem que é uma inspiração para os homens do dia de hoje, para as mulheres do dia de hoje. Nós devemos olhar para José, para São José, a forma que você desejar falar, e você falar: Senhor, dai-me essas virtudes, porque é uma virtude muito importante. O texto ainda, nós vamos ver muitos outros textos, né? E ainda separei aqui o texto de Lucas 2, 41 ao 52, que vai dizer quando José, né, José e Maria sobem a Jerusalém. E quando eles sobem a Jerusalém, né, para a festa, eles retornam. Eles perdem Jesus, né? Eles vão dar por falta de Jesus já 3 dias depois da partida deles. E quando eles não encontram, eles retornam para Jerusalém. Imagina a preocupação daquele homem em encontrar Jesus. O menino de 12 anos. Mas ele vai e encontra Jesus na casa do pai. Mas ele era um homem responsável, um homem chamado, um homem obediente, um homem de recomeços e um homem preocupado com a sua família. Né? E muito mais, José também, ele era um homem de referência. Como que era um homem de referência? Mateus capítulo 13, 55, vai dizer: por acaso não é esse o filho do carpinteiro? Alguém usa a expressão de Jesus, né? O filho de, falando de Jesus, não como filho de Maria, mas como filho do carpinteiro. Nós sabemos que São José era um carpinteiro. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nessa noite, né, dia ou tarde, que você for ver esse vídeo, você possa olhar para a vida de José e falar: Senhor, faz-me um homem e uma mulher segundo o teu coração, nas virtudes de José. Porque aquele homem foi encontrado justo diante de Deus. Aquele homem foi encontrado santo diante de Deus. E por isso ele pôde assumir o papel de pai adotivo de Jesus. Pode ter certeza que lá no céu tem um lugar muito bem reservado para São José. Assim como para a Virgem Maria e como para cada santo e santa de Deus que fez parte, né, do plano de salvação. Mas que eu e você que estamos aqui na terra militando,
possamos olhar para esses homens e essas mulheres, não como alguém melhor do que nós, mas como pessoas que nós podemos nos usar de exemplo. Possamos nos espelhar e pedir as virtudes. Senhor, dai-nos a virtude de São José, para que nós possamos ter uma vida justa, uma vida de silêncio, uma vida de sensibilidade, uma vida de obediência e uma vida de referência. Que o Senhor nos ajude nessa noite, que pelas virtudes de São José possamos ser homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito Santo e que fazem a vontade do Pai. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar nessa noite, orar ao Pai Nosso, e que o Senhor te abençoe por o dia de hoje, por aonde você vê e quando você vê esse vídeo. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa. Se cada pessoa que receber esse vídeo compartilhar esse vídeo com uma pessoa, muitas pessoas serão abençoadas com as virtudes de São José. Amém? Um homem que alcança os olhos de Deus. Sejamos da nossa geração homens e mulheres que alcançam os olhos de Deus. Graça e paz.